Vamos lá, começando pelo comando. O texto é exemplar de um gênero discursivo que cumpre a função social de narrar, descrever, sintetizar, lançar ou avaliar. Vamos ver. Vamos ler o texto e descobrir que gênero é esse e depois a gente entende a função social desse gênero, tá bom? Ela era linda, gostava de dançar, fazia teatro em São Paulo e sonhava ser atriz em Hollywood. Tinha 13 anos quando ganhou uma câmera de vídeo e uma irmã. As duas se tornaram suas companheiras de experimentações. Adolescente, Helena vivia a criar filminhos e se empenhava em dirigir a pequena Petra nas cenas que inventava. Era exigente com a irmã e acreditava no potencial da menina para satisfazer seus arroubos de diretora precoce. Por 5 anos, integrou algumas das melhores companhias paulistanas de teatro e participou de pré-eleções para filmes e trabalhos na TV. Nunca foi chamada. No início de 1990, Helena tinha 20 anos quando se mudou para Nova York para cursar artes cênicas e batalhar uma chance no mercado americano. Deslocada, ansiosa, frustrada, após alguns testes de elencos mal sucedidos, decepcionada com a ausência de reconhecimento e vitimada por uma depressão que se agravava com a falta de perspectivas, Helena pôs fim à sua vida no segundo semestre. Petra tinha 7 anos. 20 anos depois, é ela, a irmã caçula, que volta a Nova York para percorrer os últimos passos da irmã, vasculhar seus arquivos e transformar suas memórias em imagem e poesia. Cansativo, né, esse texto? Na hora da prova, então. Mas dá uma impressão de que é uma narração. E isso que eu quero mostrar pra vocês. O perigo da gente se cansar durante a prova ou ler só um pedaço do texto. Eu sei que às vezes pode acontecer isso lá pela correria, mas tenta não fazer isso, de parar o texto pela metade. Porque parecia uma narração, mas na verdade está falando de um filme. Olha o último parágrafo. Helena é um filme sobre a irmã que parte e sobre a irmã que fica. Então, todo aquele pedaço, ele foi contextualizando como se fosse ali uma sinopse e tudo mais. Não era uma narração de uma história. Aí ele fala, Helena é um filme sobre a irmã que parte e a irmã que fica. É um filme sobre a busca, a perda, a saudade, mas também sobre o encontro, o legado, a memória. É uma resenha, né? Então, vamos tomar cuidado. Se vai ter que ler rápido, o principal talvez esteja no meio ou no fim do texto, tá bom? Mas o ideal é que consiga ler tudo. Mas se precisar ler muito rápido, dá uma passada de olho mais rápido no começo, e aí no meio e no fim você pega pra ler pra valer, tá? Um filme sobre a Helena de Petra e sobre a Petra de Helena. Sobre o que ficou de uma na outra e, essencialmente, um filme sobre a delicadeza. Então, o gênero é resenha. E a resenha, ela tem o objetivo de fazer análise e crítica de uma obra, tá? Análise crítica de uma obra. O que é essa análise crítica, né? É colocar uma opinião, um ponto de vista. Como que você identifica isso, essa opinião, esse ponto de vista? Quando ele fala aqui, ó, é sobre a busca, a perda, a saudade, isso já é considerado uma crítica. Porque quando você só descreve alguma coisa, você não coloca juízo de valor, tá? Então, sempre que vocês forem perceber uma resenha, é assim, não necessariamente a crítica, ela tá super explícita, assim, o autor colocando um juízo de valor, uma coisa que ele pensou, uma qualidade que seja, qualquer coisa que não seja só descrição, já é um posicionamento crítico, já é uma resenha, tá? Ó, sobre o encontro, o legado, a memória. Isso não é mais descrição. É uma opinião. É um filme sobre Helena de Petra e sobre a Petra de Helena. Um filme sobre a delicadeza. Isso aqui também é qualidade, ó.
Então tudo aqui leva a identificar que é uma resenha. Narrar, por meio de imagem e poesia, cenas da vida das irmãs Petra e Helena. Ó, o distrator aqui pronto para a pessoa que não conseguiu chegar até o final do texto, tá? Mas não é narração, é resenha. Descrever, por meio de memória de Petra, a separação de duas irmãs. Não é uma descrição. E ele pega bem aqui também, viu? Porque a primeira parte você poderia entender ou como descrição ou como narração, né? Mas não é não. É uma resenha. O último parágrafo entrega isso. Sintetizar, por meio das principais cenas do filme, a história de Helena. Não é sintetizar, porque ele traz posicionamento crítico, tá? Lançar, por meio da história de vida do autor, um filme autobiográfico. Não é sobre o autor. Isso tá mais óbvio, né? Essa aqui é talvez a que menos se encaixa em qualquer coisa, que menos poderia gerar dúvida. Só pode ser a última, pelo amor de Deus. Avaliar por meio de análise crítica, isso, o filme em referência, é isso, é uma resenha, tá bom? A alternativa correta, então, é a letra E.